Vamos hoje falar sobre a camada de enlace, certo? Se a gente lembrar aqui da camada física, então ela é a camada mais baixa do modelo OSI, tá? Ela define, como a gente comentou nas outras aulas, as interfaces de elétrica, mecânica, de sincronização para a rede, né? Então, qual é o cabeamento que eu vou utilizar, quais são os pinos que vão ser utilizados, enfim, como é que o sinal vai ser codificado no digital, analógico, enfim, todas aquelas questões que a gente comentou na semana passada, certo? E aí, esse modelo OSI, ele define exatamente como são as coisas, como é que as coisas vão acontecer. O modelo TCP/IP não especifica nenhuma padronização, certo? Ele não exige que o bit 0 vai ser representado de um jeito, o bit 1 vai ser representado de outro jeito, ele não faz essa distinção. Nem na camada física e nem na camada de enlace, certo? Ou seja, a infraestrutura da rede, para o modelo TCP/IP, a infraestrutura da rede está funcionando. E aí, a partir daqui, internet, transporte, sessão, é que o modelo, no caso do TCP/IP, vai definir quem vão ser os protocolos que vão ser utilizados, de que maneira as coisas vão acontecer quando os dados estão trafegando pela rede, certo? O TCP/IP ele não define nem a camada física? A camada física? Não. Certo. Bom, a gente vai falar então sobre os fundamentos da camada de enlace, certo? Essa camada, se a gente pensar na nossa rede local, é onde se encontra a camada de enlace, certo? É na rede local. Ou seja, os dados estão chegando, ou as informações estão chegando pelo meio físico, está chegando na tua máquina, e aí a sua máquina vai fazer o quê para fazer o processamento? O que ela faz quando recebe esse fluxo de bits? Como é que ela vai tratar esse fluxo de bits? Ou a sua máquina, ou o switch, certo? Que é o equipamento da camada 2 também. Então, essa camada de enlace ela tem algumas funções. A função dela, uma delas é prover serviço à camada de rede, ou seja, toda a camada fornece serviços à camada que está acima dela. Então, a camada de enlace vai fornecer serviços à camada de rede. É a primeira função. Outra função dela é organizar os dados que ela recebe da camada de rede. Então, o pacote passa pela camada de rede, chega na camada de enlace, a camada de enlace vai tratar esse pacote que ela recebeu da camada de rede, certo? Ou seja, ela vai enquadrar, ela vai colocar esse pacote dentro do formato do protocolo que é usado na camada de enlace, para depois ser passado para a camada física. Quando chega lá no destino, a camada física passa para a camada de enlace e a camada de enlace lá no destino tem que também organizar esse fluxo de bits que ela recebeu de acordo com o protocolo da camada 2 que estiver sendo usado. Certo? Se a gente estiver falando da nossa rede local, que é o padrão Ethernet, então tem que colocar o fluxo de bits dentro do padrão Ethernet. Ou seja, qual é o formato de quadro, o que é que tem nesse quadro, quais são os campos e etc. Certo? Outra coisa que a camada faz é lidar com erros de transmissão. Então, se o quadro chega errado, chega com erro, o que é que a camada 2 vai fazer? Vai tratar o erro, vai simplesmente dizer que teve erro ou não vai fazer nada. Então, essa camada também lida com os erros de transmissão. E, por fim, 1, 2, 3, a quarta função dela é realizar o controle de fluxo. Ou seja, a sua rede não pode ficar inundada, não pode ficar sobrecarregada. Então, a camada de enlace vai realizar esse controle de fluxo, evitando, por exemplo, que receptores que sejam lentos sejam inundados por quadros que vêm de receptores muito rápidos. Então, por exemplo, você está transmitindo num enlace, num canal rápido, 1 gigabit por segundo, por exemplo, mais rápido ainda. Aí, de repente,
os seus dados vão passar por um canal mais lento, por um enlace mais lento, 10 megabits. Então, a camada de enlace vai fazer esse controle de fluxo, porque está chegando muita coisa e o destino aqui não vai conseguir processar porque o enlace dele é mais lento. Então, ela tem que fazer o tratamento de maneira que os seus dados ou os seus quadros não sejam perdidos. Certo? Então, pode ser um buffer. Em algum momento, alguns quadros vão ser descartados mesmo porque a rede não consegue processar. Pode ser um aviso que o receptor manda para o emissor dizendo: olha, madera aí na velocidade com que você está mandando, porque eu não estou conseguindo fazer o processamento. Então, existem algumas maneiras de se controlar. Okay? Então, essas são as 4 funções que a camada de enlace realiza: controle de fluxo, controle de erros, enquadramento e serviços à camada de rede. Ainda, com relação à camada de enlace, inicialmente, você tem aqui os dados que chegam, o pacote que vem da camada de rede. Quando esse pacote chega na camada de enlace, é colocado um campo de cabeçalho, ou seja, tem um conjunto de informações aqui para indicar que é o começo do quadro, e depois tem um trailer aqui que é um conjunto de informações para dizer que vai ser o final desse quadro, certo? Aí, este quadro vai ser transformado, os bits que compõem esse quadro vão ser transformados, codificados, passam pelo meio físico. Quando chega lá no destino, eles são remontados de acordo com o cabeçalho, do que veio lá da carga útil da camada de rede e o campo de delimitação do quadro. Então, todo o quadro da camada 2 tem esse formato: cabeçalho, a informação mesmo e o final do quadro. Certo? Aí a camada 2, quando recebe isso, bom, aqui nesse cabeçalho, no formato todo do quadro, tem dizendo quem é o destino desse quadro. Esse quadro é para ser entregue aonde? Aí então, ela tira esses campos e passa o que está aqui de carga útil para a camada de rede. Esse campo de carga útil da camada de rede vai ter as informações que interessam para a camada de rede. Ok? E assim para as camadas superiores. Eu não entendi muito bem esse trailer aí. Eu não entendi muito bem esse trailer. Se já tem um header, para que o trailer? Mas é porque tem que colocar o final do quadro. Tem que delimitar onde o quadro termina. Aqui você vai ter final de quadro, você vai ter campos de verificação de erros. Enfim, você tem um conjunto de informações aqui. Certo. A senhora botar o slide anterior, rapidinho? Diga lá. Era sobre essa questão dele. Tem ali no final da frase azul, ou pouco culpados. É ocupado, né? Sim. O transmissor está pouco. Sim, é ocupado, certo. Então, relembrando o que acontece. Os dados, as informações, os pacotes vão trafegando de camada em camada. Quando chega na camada de rede, ela passa para a camada 2. Aparentemente, a comunicação parece que é camada a camada. Camada 2 da origem para a camada 2 do destino. Mas, na verdade, não é. O que acontece é da camada 3 ou de outras camadas superiores até a 3, que passa para 2, que passa pelo meio físico, aí chega no destino, passa para a camada 2, para a camada 3 e assim sucessivamente. Certo? Aqui está mostrando da camada 3 para 2, porque a gente está falando da camada de enlace, né, que recebe a informação da camada 3 e vai passar para a camada 1. Então, vamos lá. A primeira função
da camada de enlace é fornecer serviços à camada de rede. Que serviço é que ela oferece? O primeiro deles é sem conexão e sem confirmação. Então a gente falou lá no começo das aulas que existem dois tipos de serviço em redes: com conexão e sem conexão. Sem conexão não há estabelecimento de conexão nenhuma entre origem e destino. Com conexão tem a conexão estabelecida para que aconteça a comunicação entre origem e destino. Então, o primeiro serviço que a camada de enlace oferece à camada de rede é sem conexão, ou seja, origem e destino não se conectam, e também é sem confirmação, ou seja, os quadros que são recebidos não são confirmados, ou seja, a origem não fica sabendo se o quadro chegou ou não. Ela espera que chegue, certo? Então, consiste em enviar quadros sem que a máquina de destino confirme o recebimento. Essa conexão é tipo só enviar os dados e pronto, né? Não fica conectado não com... fica conectado. Se o quadro for perdido, não tem nenhuma tentativa de detectar a perda desse quadro ou de tentar recuperar o quadro. Certo? Quando é que esse tipo de serviço vai ser utilizado? Quando o seu canal tem taxas de erros muito baixas. Ou seja, quase não acontece erro, então tudo bem. Se acontecer um erro lá eventualmente, ou camadas superiores vão detectar que está faltando o quadro e vão pedir a retransmissão daquele quadro. Certo? Agora, se você tem um canal que tem muito erro, fica ruim porque os seus quadros não chegam, você não tem a confirmação de que o quadro chegou ou se chegou, então isso fica ruim para a tua comunicação, para a sua aplicação. Tá? Que é o exemplo que está aqui, ó. Apropriado para tráfego no tempo real. Por exemplo, a voz. Os dados atrasados causam mais problemas do que quadros que não chegam. Ou seja, quando você está ouvindo um áudio ou alguma coisa que seja relacionada à voz. Quando tem uma pequena falha, não tem problema, você consegue entender. Agora é ruim quando chega atrasado. Né? Você não escuta nada, aí daqui a pouco escuta alguma coisa. Aí depois não escuta nada, aí daqui a pouco escuta de novo. Então, é pior a qualidade do serviço de voz. Certo? Diga. Não. Quem é que utiliza esse tipo de serviço? As mães, por exemplo. Por exemplo, a rede local, o padrão internet, utiliza esse serviço. Sem conexão e sem confirmação. Tá? Outro tipo de serviço também é sem conexão, mas é com confirmação. Então, agora, o quadro é enviado, mas ele é confirmado. Então, o receptor recebe o quadro e confirma o recebimento. Certo? Não há conexão lógica, de novo, porque é serviço sem conexão, e cada quadro enviado é individualmente confirmado. Então, enviou o quadro, o receptor confirma esse quadro, aí volta a confirmação para o emissor. Aí o emissor envia o próximo quadro, o receptor confirma, aí recebe a confirmação, envia o próximo. E assim o quadro é um pacote? É. Certo. Útil em canais não confiáveis, como por exemplo nos sistemas sem fio. As redes Wi-Fi 2.2.11 utilizam este tipo de serviço. Certo? Bom, se o quadro também não chegar dentro de um intervalo de tempo, ele vai ser automaticamente enviado de novo. Certo? Então, cada vez que um quadro é enviado, tem um temporizador. Esse temporizador é ligado e se chegou ao final do temporizador, não recebeu a confirmação, o quadro é reenviado. Outro tipo de serviço é com conexão e com confirmação. Então, agora eu tenho o estabelecimento da conexão e, além de ter a conexão estabelecida, eu tenho também a confirmação do quadro. Certo? Então, as máquinas de origem e destino estabelecem uma conexão antes de transferir os dados. Então, primeiro estabelece a conexão, transfere os dados, terminou a transferência, encerra a conexão. Tá? Então, a transferência passa por 3 fases distintas.
estabelecimento da conexão, a utilização da conexão, ou seja, a transferência dos dados e, por fim, o encerramento. Okay? Bom, cada quadro nesse tipo de serviço ele é numerado, cada quadro tem o seu número, tá? E a camada garante que todos os quadros que vão ser recebidos uma única vez e na ordem. Então ela vai acompanhando o número do quadro. Então chegou o quadro 1, chegou o quadro 2, chegou o quadro 5, ou chegou o quadro 4, está faltando 3. Então fica ali esperando o 3. Se não chegou, passou um tempo e não chegou, pede um reenvio, certo? Serviços orientados a conexões fornecem um processo de envio aqui de dados confiável. Por mais que a rede seja não confiável, que ela tenha muitos erros, se você está usando um serviço com conexão e com confirmação, então você vai garantir um enlace confiável, certo? Vai ter um monte de retransmissão, mas você vai ter confiabilidade. Quem utiliza esse tipo de serviço, por exemplo, as redes telefônicas, canais de satélite, também utilizam esse tipo de serviço. Ok? Então, essa é a primeira tarefa da camada de enlace, fornecer serviços à camada de rede. Quais tipos de serviço? Com conexão, sem conexão, com confirmação, sem confirmação. A segunda função da camada de rede, da camada de enlace, desculpa, é fazer o enquadramento. Ou seja, o que é esse enquadramento? É você receber os dados que vêm da camada de rede e colocar dentro do formato estabelecido pela camada de enlace. Ou quando recebe os bits da camada física, também colocar dentro do formato da camada de enlace. Ok? Esse é a função do enquadramento. E aí, esse enquadramento a gente chama os dados que estão na camada 2, eles são chamados de quadros ou então de frames. São os dois nomes que vocês vão encontrar na literatura. Bom, cada quadro tem um campo de cabeçalho no início. Esse cabeçalho vai ter um conjunto de sinalizadores, de flags, de campos de controle. Aí você tem os dados efetivamente e por fim você tem um trailer e dentro desse trailer você tem um campo de somatório aqui, que a gente chama de checksum, que é exatamente para detecção, verificação de erro, tá? Bom, então existem algumas maneiras de se fazer esse enquadramento. Então aqui tem 3 métodos principais que são utilizados pelos protocolos da camada de enlace. Contagem de caracteres, bytes de flag com inserção de bytes, ou seja, você vai inserir um byte no início e no final do caractere, e flags iniciais e finais também no início e no fim, mas ainda você vai inserir bits em determinadas situações. Então veja, o primeiro método de enquadramento é chamado de contagem de caracteres. Então, nesse método, um campo do teu quadro é utilizado, ou o primeiro campo, melhor dizendo, ele é utilizado para dizer qual é o tamanho desse quadro. Então, ele está contando quantos caracteres terão este quadro, certo? Por isso que chama aqui contagem de caracteres. O primeiro frame, o primeiro quadro, aqui no meu exemplo, está dizendo que ele tem tamanho 5. Inclusive, contando com ele como sendo parte do tamanho. Então, 5 significa que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Isso forma o primeiro quadro. Aí, o segundo quadro também tem tamanho 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O próximo tem tamanho 8, está dizendo. 8 caracteres. O próximo quadro também tem tamanho 8. Então, estão aqui os 8 caracteres. Certo? Desta maneira, o protocolo define quais são os quadros que vão ser processados. Ok? Bom, um problema desse método é um método bem simples e um dos problemas dele é que se acontecer um erro de transmissão e esse bit aqui 5
aqui esse, por exemplo, que é o que está aqui uma figura mostrando o erro. Aconteceu um erro de bit nesse 5 e esse 5 transformou-se em 7. Então, foi enviado, aconteceu o erro e o receptor recebeu essa sequência aqui. Então, o primeiro campo está dizendo que o primeiro quadro tem tamanho 5. 1, 2, 3, 4, 5. O segundo quadro está dizendo que tem tamanho 7. Então, o receptor vai considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como sendo o segundo quadro. Só que esse quadro está errado, ou seja, os algoritmos, os protocolos da camada de enlace, eles têm métodos para detectar o erro. Então, ele vai verificar que este quadro está errado. E aí, consequentemente, se esse está errado, o próximo só tem 1, tamanho 1 é só ele, o próximo tem tamanho 2, 2 e 3, o próximo é 4, 5, 6, 8 e o restante. Quer dizer, a partir daqui, do segundo errado, todos os outros foram contados como quadros errados. Certo? Mas, professor, onde a gente tem essa parte? Qual parte? É a parte do quadro errado. Aqui na letra A são os dados que você tem para serem enviados, certo? Aconteceu um erro, por exemplo, um erro de bit aqui nesse 5. Então, esse 5 foi transformado em 7, certo? Então, o receptor recebeu isso daqui. Se o receptor usa esse método de enquadramento, esse método diz o quê? Que o primeiro campo refere-se ao tamanho do quadro. Então, aqui, o primeiro frame tem tamanho 5. E esse 5 entra na contagem. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o primeiro frame, do 5 até o 4. Aí, o próximo quadro está dizendo que tem tamanho 7. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 7 até o 0. Certo? Esse é o segundo quadro. O próximo quadro é esse. Tamanho 1, só ele. O próximo quadro tem tamanho 2, então 2 e 3, 1, 2. O próximo tem tamanho 4, 1, 2, 3, 4. O próximo tem tamanho 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse quadro, a partir do 2 para lá, estão todos errados. O enquadramento foi feito de maneira errada. Ah, e como é que ele sabe que está errado? Porque existe aquele campo de checksum que, quando for verificado, o quadro foi montado. Esse quadro vai ser verificado se está correto, vai dar erro. E a gente vai falar daqui a pouquinho de alguns métodos de detecção de erros. Então, por isso, o algoritmo, né, o destino percebe que o quadro está errado. Então, o erro 5 aqui deveria ser 5. Na verdade, ele recebeu um 7. Bom, problemas que esse método tem é que o destino perde a sincronização quando acontece isso. O destino perde a sincronização e ele não consegue localizar aonde é que está o quadro. Se aquele quadro está errado, aonde é que ele tem que voltar para corrigir? Ele não consegue detectar isso. O destino sabe que o quadro está defeituoso, exatamente por conta daquele checksum. Mas ele também não tem informação muito suficiente para saber aonde é que está errado, aonde é que está o erro e corrigir. Certo? Então, ele faz o quê? Se ele solicitar a retransmissão, também não ajuda, porque ele não sabe o que é que tem que retransmitir. Não tem nem como ele dizer, olha, retransmita a partir do quadro 3, retransmita a partir do quadro 2, mas ele não sabe se toda a sequência depois vai estar errada. Ok? Então, isoladamente, esse método, hoje em dia, ele não é utilizado, só ele. Ele é utilizado em conjunto com outros métodos. E aí tem alguns protocolos que utilizam este método junto com outro, combinado com outro método. Certo? A segunda maneira de se fazer o enquadramento é a utilização de byte no início do quadro e outro de finalização do quadro. Então, ele contorna o problema da sincronização do método anterior,
fazendo com que cada quadro comece e termine com flags especiais, ou seja, tem um conjunto de bits específico para dizer que aqui é o começo do quadro, aqui é o final do quadro, certo? Bom, 2 bytes de flags consecutivos, então, quando o receptor recebe a informação e verifica que tem 2 bytes de flag junto, isso significa que um deles representa o final de um quadro e um deles representa o início do quadro seguinte, certo? Bom, ele tem também um problema, né? Os métodos vêm sempre para contornar o problema de outros, certo? Então, ele também tem um problema. Na transmissão de dados binários, por exemplo, fotografia, música, é possível que no meio dos bits que estão representando a sua fotografia, a sua música, apareça esse padrão de flag. E aí, como é que vai ser tratado isso? Esse flag, o receptor vai detectar que é o final do quadro? Sim ou não? Como é que ele vai fazer esse tratamento? Ok? Então, um protocolo, aí para contornar esse problema, é acrescentado também esse caractere especial aqui de ESC. Então, quando os dados que estão transmitindo contêm no meio deles esse flag, é acrescentado um ESC antes. O receptor, quando vê um ESC e um flag, retira esse ESC porque sabe que o que tem na sequência, que é o flag, refere-se ao conjunto de dados que está sendo transmitido, certo? Esse protocolo aqui, PPP, é o principal protocolo da camada de enlace nas redes na internet, na verdade, certo? E ele utiliza esse método de enquadramento aqui para delimitar os seus quadros. A gente vai falar um pouquinho sobre esse protocolo daqui a pouco. Então, o quadro, utilizando este método de enquadramento, com a inserção do flag no início e no fim, fica dessa maneira. Então, você tem um campo para delimitar o início, aí tem aquele cabeçalho, os dados que vieram da camada física ou da camada de rede, coloca o trailer e depois do trailer acrescenta o flag. Então, o seu quadro fica com este formato aqui, certo? Bom, aqui a gente tem 2 situações, ou melhor, 4 situações de dados que vão ser transmitidos. Então, aqui na primeira, eu vou transmitir o caractere A, depois o flag e depois o B. Ou seja, o flag, esse padrão que está aqui, ele se repete, ou ele aparece no meio dos dados que eu estou transmitindo. Então, como é que vai ficar a transmissão? Vai ficar flag para delimitar o início, aí transmite o caractere A, aí coloca um ESC antes do flag, o flag e o caractere B. E lá no final, o flag para indicar o final do quadro. Então, flag de início e flag de final não estão mostrados aqui nos dados que vão ser transmitidos, certo? Então, aqui nessa primeira situação, é colocado um caractere aqui ESC antes do flag. Na segunda situação, você tem o ESC que aparece no meio dos dados que vão ser transmitidos. Então, você transmite o A, coloca um ESC para dizer que na sequência vem o ESC dos dados e depois o B. Então, você transmite, na verdade, 2 ESC. O receptor, quando recebe os dados, tira esse ESC daqui e processa só A, flag B. Na segunda situação, processa A, ESC, B. Retira também o primeiro ESC. Na terceira, eu tenho a repetição do ESC e do flag. Então, é colocado um ESC antes do ESC dos dados e um ESC antes do flag dos dados. Então, transmite A, ESC, 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 flag, B. É que nem um caractere especial de barra invertida em algumas línguas de programação. A barra invertida, se você enviar só a barra invertida, ele dá erro, porque você não colocou um caractere especial para identificar o que ele deveria ser. Mas se você colocar a barra e outro caractere, aí, tipo, barra invertida D, aí significa que é um número inteiro. Se for barra F, é um float.
Agora se for barra, aí é a barra mesmo. Pronto. E aqui, na última situação, eu tenho a repetição do ESC, que vai aparecer nos dados. Então, a transmissão é A, ESC, 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 B. Certo? Ok? Então, o primeiro método é contagem de caracteres, o segundo método é a inserção do flag no início e no final, e mais a inserção do ESC quando esse flag se repetir nos dados. E o terceiro método é a utilização de sequência de início e fim do quadro, e além disso você tem a inserção de um bit para strings. No começo você disse que cada um tinha uma flag no começo e no final, né? Aí ele também tem o ESC antes do flag? Não, né? Flag não. É só nas flags que tem dentro, né? Que tem os dados que vão transmitir. Certo, tá bom. Bom, a principal desvantagem do método anterior que utiliza o ESC e o flag é o quê? É que ele depende do uso de caracteres de 8 bits. Então, esse ESC, ele tem tamanho 8 bits. Então, os seus caracteres devem ser representados como 8 bits. Esse é um problema, porque nem todos os códigos de caracteres utilizam 8 bits para representar o caractere. Certo? Então, ele fica limitado a esse problema, o método anterior. Aqui, a gente vai fazer o quê? Essa nova técnica permite que os quadros contenham um número arbitrário de bits, ou seja, para representar o caractere, não vai ser necessariamente 8 bits, vai ser a quantidade de bits necessária, de acordo com o método que está sendo usado. E ele possibilita, então, códigos de caracteres aí arbitrários para representar o bit. Ou melhor, de bits arbitrários para representar o caractere, certo? Então, ele foi desenvolvido para esse protocolo aqui, HDLC, que é outro protocolo bastante usado na camada de enlace. Cada quadro começa e termina com esse padrão aqui. Todo quadro começa e termina com esse padrão. Ah, e se esse padrão se repetir no meio dos dados? Aí vai ser a inserção do bit de speaker. Então, sempre que encontrar 5 bits uns consecutivos, ele coloca um 0. Encontrou 5 bits uns consecutivos, coloca o 0. Cada quadro começa e termina com aquela sequência e insere o bit 0 a cada 5 uns consecutivos. Então, aqui eu tenho os dados que vão ser transmitidos. Eu tenho a sinalização de início e final de quadro. Então, começa e termina com essa sequência. E os dados que vão ser transmitidos, a cada 5 bits uns, coloca o 0. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, coloco o 0. Depois eu tenho 5 consecutivos, coloco 0. 5 consecutivos, coloco 0. E assim sucessivamente. Quando o destino recebe esses dados e ele vê 5 bits uns e o 0 na sequência, ele retira esse 0. Ok? Se esse padrão aqui se repetir aqui dentro, então não vai haver confusão, porque a cada 5 uns coloca o 0. Ok? Então aqui, por exemplo, seria 1, 2, 3, 4, 5, 0. Aí 1, 0. E assim vai. É por causa disso, né? Sim. Ok? Então, 3 métodos aí de enquadramento. Primeira tarefa da camada de enlace, oferecer serviços à camada de rede, com conexão, sem conexão, com confirmação, sem confirmação. Segunda tarefa da camada de enlace, enquadramento. 3 métodos principais de se fazer o enquadramento. A terceira tarefa da camada de enlace é a detecção de erros, detecção e correção de erros. Bom, a gente já falou aí em algum momento, ou em vários momentos, que erros de transmissão sempre vão acontecer, não é? Seja por falha de sincronização entre emissor e receptor, seja por falha do equipamento, falha de componente.
tudo isso pode gerar algum tipo de erro na hora da transmissão. Então, a camada de enlace ela é responsável por detectar e corrigir ou só detectar o erro e avisar que o quadro está com erro e impedir a retransmissão do quadro, certo? Então, aqui a gente tem um fluxograma, vamos dizer assim, de como é que funciona essa questão da detecção e correção de erros. Então, o seu equipamento está aqui pronto para receber um caractere, um quadro. Ele recebe esse quadro, por exemplo, e esse quadro passa por uma técnica de detecção de erro. Tem erro, seu quadro está errado ou não? Se não está, então está ótimo. Ele processa o quadro e está pronto para receber o novo. Recebe esse novo passa pela técnica de detecção de erro. Tem erro? Tem. Se tem, então duas possibilidades aqui. O equipamento vai corrigir o erro, então corrige o erro, processa e aí está pronto para receber novos quadros. Ou então o equipamento não vai corrigir o erro, ele vai pedir a retransmissão, né? O protocolo vai pedir a retransmissão do quadro, certo? Então, recebe o quadro, passa pela técnica de verificação, se tem erro, verifica se tem erro ou não, e assim continua, certo? Bom, existem duas coisas, então, aqui importantes para a gente saber. Que existem códigos que corrigem erros e existem códigos que apenas detectam o erro. Nas duas formas, você vai ter sempre a inclusão de informação redundante o suficiente. Então, além dos dados que vão ser enviados, informação redundante é enviada junto para permitir ou a correção ou a detecção. A detecção é mais simples, o equipamento é mais simples, o protocolo é mais simples, ele é mais rápido, ele tem menos coisa para processar. A detecção de erros é mais complexa, o equipamento é mais caro, demora mais, certo? Porque tem todo um processo aí para ser executado para detectar o erro e corrigir o erro, certo? Então, aqui a gente tem alguns métodos que são usados para correção de erros, código de Hamming, convolução binária, não sei se vocês já ouviram esses termos aí em algum momento, mas são métodos para correção de erros e existem métodos para detecção de erros. Então aqui você vai corrigir e aqui você vai só detectar. Geralmente os equipamentos, os protocolos só detectam o erro. A maioria só detecta, porque é mais fácil detectar e pedir a retransmissão do que detectar e corrigir. Aqui você vai ter mais processamento, mais tempo desperdiçado, vamos dizer assim, para fazer a correção. Aqui não, você detecta, pede a retransmissão, o quadro é retransmitido e pronto. A menos que a sua rede tenha muito erro, que você fique pedindo a retransmissão, o quadro é retransmitido, mas chega com erro. Aí pede a retransmissão, ele chega, mas chega com erro, certo? Essa correção é garantida mesmo? Que ele faz? Né? Porque... Esses métodos que estão aqui são métodos que são mandar assim, duas consagrados, utilizados, né? É mandar 2 vezes o mesmo dado, alguma coisa assim, para ele... Cada um deles tem a sua maneira de trabalhar, né? Mas em todos você vai enviar informação redundante. Você tem que enviar informação que seja suficiente para que, nesse caso aqui, seja corrigido. E aqui você envia muito mais do que aqui na detecção. Tá? A gente não vai falar sobre esses métodos aqui de correção de erros, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 principais aqui de detecção de erros. Não existem só esses aí também, eu só coloquei alguns exemplos. Então, o primeiro método de detecção de erro é a paridade de caracteres. Paridade vocês já conhecem esse termo, certo? Então, quando se usa uma codificação de 7 bits, por exemplo, para formar um byte de 8,
O oitavo bit é utilizado para representar a paridade daquele caractere. Então, existe a paridade par, a paridade ímpar. Na paridade par, você vai contar quantos bits em 1 você tem e a quantidade de bits tem que ser par. Se você já tiver a quantidade de bits par, então o bit de paridade vai ser 0, para manter o número par de luz. Quando você está usando a paridade ímpar, você tem que ter um número ímpar de luz. Então, se nos bits do seu caractere você tem um número par, o bit de paridade vai ser 1 para dar o ímpar, certo? Então, aqui eu tenho o caractere que vai ser transmitido e eu estou utilizando a paridade par. Então, eu conto quantos bits em 1 eu tenho. 1, 2 é par, então o bit de paridade é 0. O que vai ser transmitido é esta sequência aqui, mais o bit de paridade no final. Aqui eu tenho um número ímpar de bits em 1, então o meu bit de paridade tem que ser 1 para dar par. Então, a sequência que vai ser transmitida são os bits que formam o caractere, mais o bit de paridade no final. E a mesma coisa acontece quando você tem a paridade ímpar. Então, agora você tem que manter um número ímpar de uns. Aqui eu tenho 2, 2 é par, então o meu bit de paridade vai ser 1. E os dados que vão ser transmitidos, o bit está lá, a paridade está no final da sequência. Aqui de novo, 3 é ímpar, paridade 0. Está lá a sequência que vai ser transmitida. Esse esquema permite a detecção, mas não a correção. E nem sempre você detecta, dependendo da quantidade de erros que acontece. Pode ser que, se você estiver usando paridade par, tem uma troca de bits aí, mas a sua paridade par continua sendo 0 lá. Então, aconteceu o erro, mas a paridade não foi modificada, ou seja, você não consegue detectar. Então, essa é a dificuldade do método. Um único bit de validade só pode detectar de maneira confiável o erro de um bit. Certo? Mas esse erro de um bit nem sempre é só ele que acontece. Você tem vários, você pode ter erros em rajada, que a gente chama. Você tem uma sequência de bits que são alterados. Ou, dada uma sequência, você tem alguns bits dessa sequência que vão ser alterados. Tá? Bom, esse método aqui de paridade, par ímpar, ele pode ser melhorado quando você faz o envio dos seus dados, da sua sequência de bits, como se fosse uma matriz de N linhas por K colunas. E aí você vai calcular a paridade para cada linha ou para cada coluna. Você vai escolher de que maneira você vai calcular. E aí você permite que mais erros sejam detectados. Isso chama-se também de entrelaçamento. Certo? Então aqui a gente tem a sequência de bits que vão ser enviados. Então, a ordem de transmissão é essa. Certo? Aqui, essa é a sequência, a ordem de transmissão. O que esse método de entrelaçamento faz é pegar a sua sequência, transformar numa matriz e calcular a paridade de cada uma das colunas. Tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 é par, o bit de paridade para essa coluna é 0. E assim sucessivamente para todas as outras. Então, a ordem de transmissão é essa. Transmite, 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 e a paridade vai no final da transmissão. Vai junto. Quando transmite pelo canal, quando chega lá no destino, o destino reorganiza essa matriz e vai verificar se o que foi recebido está correto ou não. Então, digamos que aconteça um erro em rajadas aqui, ó, nessa sequência. Certo? Era para ter recebido essa sequência aqui e recebeu 0, 1, 1,
paridade das colunas. Aqui, por exemplo, deu 1, 2, 3, 4. 4 é par, paridade correta. Vai para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paridade 0. Deveria ser 0, mas recebeu 1. Pronto. Então aqui o receptor já sabe que tem erro. Aí vai para a próxima. 1, 2, 3, 4. Pronto. Deveria ser 0 e recebeu 1. Então também consegue detectar que existe erro nessa coluna. E se o erro de rajada pegar duas linhas e aí a e paridade aí final receber a mesma? paridade correta. Já era. Já detectou, já era. Não detectou, já era. Agora, esse método de entrelaçamento melhora, porque aqui já consegue detectar que aconteceram 4 erros ainda. Certo? Então, essa é uma maneira de detecção de erro. Certo? Outro método é chamado de checksum. Então, esse termo checksum, na verdade, ele não é um método, um único método, como o entrelaçamento ou como outros. A gente utiliza esse termo aqui, checksum, para dizer que ele é um método de detecção de erro. E aí existem várias maneiras de se calcular esse checksum. Tá? Por exemplo, um grupo de bits de paridade pode ser considerado como sendo um checksum, um método de checksum. Existem checksums mais robustos aí baseados na soma acumulada dos bits de dados da mensagem. O protocolo IP, por exemplo, ele utiliza esse método de checksum e o checksum dele é a soma de verificação de 16 bits. Certo? Daqui a pouco vai aparecer aí um exemplo de utilização do método. Esse checksum normalmente é colocado no final da mensagem como complemento da função de soma. Então, assim, os erros podem ser detectados somando a palavra inteira de código recebida, ou seja, os bits de dados e mais a soma de verificação. Soma tudo. Se o resultado for 1, então nenhum erro foi detectado. Tá? Aí a gente tem um exemplo aqui. Veja. Considere essas 3 palavras aí de 16 bits. Então, esse método faz o quê? Ele soma, ele faz a soma de verificação. Então, ele vai somar as 2 primeiras, por exemplo. Essa soma dá este resultado. Aí, esse resultado é somado com a terceira palavra. E aí dá o resultado este. Certo? Bom, uma observação aqui é que na última adição, aqui, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Esse vai 1 vai 1, na verdade, no último, na última soma aqui, ou na primeira soma. Ok? Aí 1 mais 1, 0, vai 1. Aí 1 mais 0, 1, que é o que está aqui. Tá? Bom, depois que você fez essa atualização, vamos chamar assim, você vai obter o complemento de 1. Ou seja, você inverte o que é 0, vira 1, o que é 1 vira 0. Né? E esse resultado é colocado no cabeçalho do pacote. Então, para essa soma aqui, quando a gente fez o complemento, transformou-se nessa sequência, e isso é colocado junto com a transmissão dos dados, ou seja, isso é enviado junto com os dados. No destino, soma-se todas as palavras e mais a soma de verificação. Então, soma as palavras que recebeu, mais isso daqui. E se na resposta só tiver 1, então o quadro foi recebido corretamente. Caso contrário, está com erro. E aí, retransmite, né? Pede a retransmissão, porque aqui só está detectando, não vai corrigir. Só vai detectar que está errado. Tem uma palavra errada ali, ó. Palavras. Todas as palavras.
Outro método, o terceiro método, é chamado de CRC. CRC é verificação de redundância cíclica. Não sei se vocês já observaram essa sigla em algum momento. CRC. Quando você está gravando CD, DVD, daí de gravação, às vezes aparece essa erro de CRC. Certo? Bom, o que é esse CRC? Bom, ele é um método de detecção também de erro, agora ele é um método de detecção polinomial que permite a detecção de praticamente toda a ocorrência de erro. Qualquer erro que acontecer na sua sequência, esse método vai detectar. A ideia do método é os bits que vão ser transmitidos, eles vão ser o coeficiente de um polinômio. Esse polinômio é chamado d de x. Aí existe um polinômio gerador, que é chamado de g de x, que é um polinômio padronizado. Cada protocolo usa o seu polinômio gerador. E origem e destino concordam, combinam sobre esse polinômio gerador aqui. Aí você vai multiplicar o d de x que você gerou aqui pelo termo de maior grau do g. E você vai obter o d' de x. Esse d' você vai dividir pelo g todo e vai verificar o resto da divisão. Esse resto da divisão é o CRC que vai ser enviado junto com a informação, junto com os dados que vão ser transmitidos. Lá na recepção é feita a divisão. Então, recebe a sequência com o CRC no final, transforma tudo isso no polinômio. O destino trabalha com o mesmo gerador da origem. Então, divide-se esse polinômio, esses dados que recebeu, pelo g de x e observa o resto. Se o resto da divisão não for zero, então ocorreu o erro. Se a divisão, o resto da divisão for zero, o quadro está correto. Alguns polinômios geradores se tornaram padrão. Então, tem o CRC12, CRC16, CRC16IPT, que tem, né, esse formato aqui, esses polinômios geradores. Então, veja, a utilização de geradores, por exemplo, de 16 bits, como esse daqui, esses dois últimos, eles detectam todos os erros de 1 ou 2 bits na tua sequência. Todos os erros com número ímpar de bits. Todos os erros em rajada de tamanho igual ou inferior a 16. Quase 100% de erros em rajada de 17 bits e quase 100% de erros em rajada de 18 ou mais bits. Ou seja, detecta muita coisa. O CRC32, que é dado por esse formato aqui, é o polinômio gerador utilizado pelo padrão Ethernet. Então, o nosso padrão de rede local, placa de rede, switch, hub, que trabalha com o padrão Ethernet, utilizam este método de, este polinômio gerador aqui. Tá? Bom, esse polinômio, veja só, ele detecta todas as rajadas de comprimento 32 ou menores e todas as rajadas que afetam o número ímpar de bits. E ele tem sido bastante usado desde a década de 80. Não é a melhor escolha, essa é a melhor escolha aqui em razão de desempenho. Existem outros polinômios que têm um desempenho melhor do que ele, mas como ele tornou-se padrão, ele está lá até hoje. E para mudar o padrão, vocês sabem que não é fácil. Professor, não tem chance de dar o default no cálculo? Eu não tenho muito tempo. O exemplo é? Aqui, veja só, eu tenho os dados que eu vou transmitir. Essa sequência. Então, a primeira cor e o polinômio gerador que vai ser usado para esse exemplo é esse aqui. X ao cubo mais x ao quadrado mais x. Então, o método diz que a sequência de dados que vai ser transmitida vai ser os coeficientes do polinômio. Então, a primeira aqui, 1 coeficiente, 0 coeficiente, 1, coeficiente, 0 coeficiente, 1. Certo? São os coeficientes do polinômio. Começando com x0 e atualizando mais 1 até
completar a sua sequência. O G de x usado é esse. Quando você faz a simplificação aqui dos termos em zero, você fica com este polinômio. Este polinômio vai ser multiplicado pelo termo de maior grau do gerador. X é o cubo. Então, multiplica-se. A multiplicação de um polinômio é só somar os expoentes, não é? Então, você fica com essa sequência aqui, após a multiplicação. D' tem essa sequência. Só o maior grau? Só o termo de maior grau. Depois você faz o quê? Esse polinômio aqui, D', você divide por todo o gerador. Quando você divide, você obtém x ao quadrado mais x. E aí, o que é esse x ao quadrado mais x? É a sequência 1, 1, 0. 1, 1 e o 0 que está simplificado aqui. Então, a sua sequência a ser transmitida junto com esta é 1, 1, 0. Este é exatamente o CS. Então, a sequência a ser transmitida é esta, mais o CRC. Quando os dados chegam lá no destino, está aqui a sequência recebida. De novo, essa sequência vai ser transformada nos coeficientes do polinômio. Então, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Simplificando aí os termos que tem 0 como coeficiente, e o g de x é este, e o mesmo da origem, você faz a divisão de d por g e obtém como resto 0. Então, resto 0 significa que não houve erro de transmissão. Se esse valor aqui fosse diferente de 0, então você saberia que o seu quadro está errado e pediria a retransmissão do quadro. Eu só não entendi como é que faz para dividir esse polinômio por outro. Mas tem que ir para a divisão do polinômio, né? É, tudo bem. Ok, até aqui. Quais são as funções da camada de enlace mesmo? Serviço da camada de rede. Primeiro. Segundo, enquadramento. Terceiro, detecção e correção de erros. A quarta função da camada de rede é controle de fluxo. Controlar o fluxo, regular o fluxo de quadros entre emissor e receptor, não permitindo que um emissor rápido envie tantos quadros, tantos, que o receptor, que é lento, não consegue processar. Ou então ele está tão ocupado processando outras coisas que ele também não consegue fazer o processamento dos quadros todos que chegam até ele. Certo? Essa regulagem normalmente requer algum mecanismo de realimentação do emissor, ou seja, o emissor tem que avisar para o receptor. Ó, eu estou enviando muito. Ou o receptor também avisa o emissor. Você está enviando tantos quadros que eu não estou conseguindo processar. Em algum momento, esses quadros vão ser perdidos. Então, pare de enviar um pouco, deixa eu me desafogar, e aí eu te aviso e você começa a reenviar novamente. Certo? Mesmo que a transmissão não contenha erros, em algum momento o receptor não vai ser capaz de processar todos os quadros que chegam até ele. E aí alguns vão ser perdidos. E aí a gente tem alguns métodos para se fazer esse controle de fluxo. O primeiro método, e o mais simples, é chamado de controle de fluxo baseado em confirmação positiva, com retransmissão. Então, cada quadro enviado é confirmado pelo receptor. O emissor envia o quadro, o receptor recebe esse quadro, verifica se o quadro está correto ou não. Se estiver correto, envia a confirmação. Quadro recebido. O receptor recebe a confirmação e envia o próximo quadro.
destino confirma o quadro, manda a confirmação para a origem. Origem recebe a confirmação, envia o terceiro quadro. E assim eles ficam nesse envia quadro, confirma, envia, confirma, certo? O emissor vai enviar automaticamente o quadro se não receber a confirmação em um período de tempo. Então, para cada quadro enviado, existe um timeout, onde, se passado esse período, não chegou a confirmação, então a origem vai enviar o quadro novamente. Ok? Para o receptor não confundir o quadro que ele já recebeu com uma cópia que foi retransmitida, então ele enviou o quadro e está aguardando a confirmação. Aí o destino envia a confirmação e por algum momento essa confirmação se atrasa para chegar. E estoura o timeout e ele reenvia o quadro. Aí vem a confirmação, a primeira confirmação e vem a segunda confirmação. Então, a origem vai receber 2 confirmações e o destino também pode receber 2 quadros. Tá? Então, para o receptor não confundir um quadro já recebido com uma cópia que está sendo retransmitida, usa-se um campo de sequência no cabeçalho do quadro. Então, cada quadro tem o seu número e tem a sua sequência. Então, aqui eu tenho o emissor enviando o quadro Q1 com o número de sequência 0. Quando acontece esse envio, é ligado no temporizador. O receptor recebe esse quadro Q1 com o número de sequência 0, envia o quê? O AQ, envia a confirmação do quadro. Confirmando o quadro de sequência 0 que foi recebido. Envia. O emissor recebe essa confirmação do quadro 0 e envia o quadro Q2 com o número de sequência 1. Envia, o receptor recebe Q2, envia a confirmação. Digamos que essa confirmação se perca. O temporizador foi ligado quando o quadro Q2 foi enviado. Então, deveria ter chegado o reconhecimento, a confirmação, mas não chegou. Esse temporizador chega ao timeout, então o emissor envia novamente, ou reenvia Q2 com o número de sequência 1. O receptor recebe esse Q2 com o número de sequência 1, mas ele descarta, porque ele já tinha recebido aqui. Então ele faz o quê? Ele reenvia a confirmação daquele quadro. E aí o emissor recebe essa confirmação. Aí você repete o processo. Agora envia Q3, o receptor recebe Q3, envia a confirmação, emissor envia Q4, receptor envia a confirmação e assim sucessivamente. Então é descartado já no receptor, né? Eu achei que era descartado no emissor quando voltava. Não, quem descarta é aqui, é o receptor que ele já recebeu nessa situação. Bom, problema primeiro é que é gerado um quadro completo só para enviar a confirmação. Então, para cada quadro enviado, na verdade são 2. Um é o quadro, outro é a confirmação daquele quadro. Problema segundo, desperdiça muita largura de banda aí, de transmissão. Você está colocando quadros na sua rede para serem transmitidos que não são dados, é uma confirmação do quadro, certo? O segundo método de controle de fluxo, e bastante utilizado aí, é a janela deslizante. Então, emissor e receptor são programados para usar o mesmo tamanho de janela. Então, eles concordam qual vai ser o tamanho da janela. 4 quadros, 10 quadros, 5 quadros. Eles vão combinar isso na hora de começar a transmissão. Esse tamanho de janela é o quê? É a quantia de dados máxima a ser enviada, sem ter a necessidade de esperar pelo reconhecimento, pelo AQ. No método anterior, enviava um e só enviava o segundo quando recebesse a confirmação. Agora não. Aqui, dependendo do tamanho da janela, eu posso enviar 4 quadros de uma vez para aguardar a confirmação.
certo? O emissor extrai os dados para encher a janela e transmite, então ele vai completar os dados que vão ser enviados de acordo com o tamanho dessa janela. O receptor tem que ter espaço em buffer e o receptor e o transmissor também. O receptor deve ter espaço em buffer para receber a janela inteira. Então antes ele recebia um quadro, depois recebia outro quadro. Agora ele vai receber 4 de uma vez, ou vai receber 10 de uma vez. Então ele tem que ter espaço para guardar esses quadros para poder fazer o processamento desses e só então liberar espaço. O transmissor também precisa ter espaço para manter os quadros transmitidos na memória, caso seja necessária a retransmissão. Então ele não pode simplesmente enviou o quadro e pronto, some com esse quadro, descarga esse quadro. Não, ele tem que guardar o quadro até saber se esse quadro chegou ao destino correto, ou seja, até esse quadro ser confirmado. Porque se não for, ele vai ter que retransmitir. Então aqui a gente tem os quadros a serem transmitidos, 12 quadros, e eu tenho uma janela configurada com tamanho 4. Então, são enviados 4 quadros, a janela começa a transmissão aqui, ela coloca esses 4 quadros para serem transmitidos e transmite. Aqui no B, eu tenho 2 quadros que já foram confirmados. Então, falta a confirmação do 3 e do 4. Então, a janela já é completada com mais 2. Aí, aqui na última, todos esses quadros aqui já foram confirmados. E eu completo a janela com os 4 últimos. Então, nesse tipo de transmissão com janela deslizante, a sua janela está sempre completa. Ela está sempre completa com aqueles quadros que estão faltando serem confirmados. Conforme os quadros vão sendo confirmados, ela vai atualizando a janela com quadros que precisam ser enviados. Ok? Ao contrário do outro que era de 1 em 1. Aqui a gente tem a máquina A e a máquina B se comunicando. Então, a máquina 1 envia um quadro Q1 com o número de sequência 1 e ela tem no seu quadro um campo de reconhecimento. Então, essa é a primeira melhora do método de janelas deslizantes. É que nesse método a confirmação do quadro é enviada junto com o quadro de dados. Digamos que nessa situação aqui, A tem dados a transmitir para B e B tem dados a transmitir para A. Então, a máquina A envia os quadros para a máquina B, para cada quadro que ela envia, ela liga o seu temporizador, ou o temporizador do quadro. Aqui foi enviado o 1, 2, o 3, ligado o temporizador deles. A máquina B, quando recebe o primeiro, ela também tem dados para enviar para A. Então, ela monta o quadro dela e envia o quadro de B, número de sequência desse quadro e a confirmação do quadro que ela recebeu de A. A mesma coisa aqui, e liga o temporizador. Recebe o quadro 2, monta o seu quadro para enviar para A. Então, envia o Q2 de B com o número de sequência 2 e confirma o segundo quadro que ela recebeu de A. A mesma coisa aqui, 3. Recebe o Q3 de A, monta o seu para enviar de volta para A e coloca junto a confirmação. E para cada um desses ela liga o temporizador. Então, neste exemplo, a janela está configurada com o tamanho 3. 3 quadros foram enviados de A para B. B enviou 3 da máquina B. Foram enviados juntos a confirmação dos quadros que ela recebeu de A. Ok? Depois, aqui, A tem mais 3 para enviar para B. Então, ela vai fazer o envio. Ok? E esse processo aqui se repete para cá. Se por um acaso B não tiver dados a transmitir para A, então segue o método anterior, ok? Se não houver nada a ser transmitido de B para A,
vai ser enviado o quadro completo só para o reconhecimento, só com o ARC. Essa técnica é chamada de superposição ou piggyback, que é quando você utiliza o próprio quadro de dados para envio da confirmação dos quadros que foram recebidos. A segunda melhora é que eu tenho o envio de vários quadros, ou seja, de N quadros, para esse exemplo N igual a 3, antes de receber a confirmação. Então, eu enviei os 3 quadros e eu só vou poder enviar os próximos 3 quando eu receber a confirmação daqueles que foram enviados antes. Certo? Conforme os quadros vão sendo confirmados, o transmissor continua a retransmissão. Então, confirmou um, já envia o próximo. Confirmou os 3, já envia os próximos 3. Ele recebeu a confirmação do primeiro, aí a janela vai andando, né? Vai Aí andando. recebeu a do segundo, aí vai andando. É. Recebeu a terceira, Isso, ela vai andando. Entendi. Parece que Tá deslizando mesmo. um outro, né? Mas não, ela vai andando continuamente, assim. Certo. Conforme vai recebendo, vai caminhando. Bom, em um dado instante você pode ter N quadros esperando confirmação, né? Depende do tamanho da janela. E essa técnica é chamada de pipeline. Você está enviando N quadros ao mesmo tempo e esperando a confirmação desses N quadros. A utilização de janela deslizante melhora a vazão da sua rede. Agora você tem que ter cuidado com o espaço e buffer, porque os quadros precisam ser armazenados exatamente por conta da retransmissão e da confirmação. Aqui a gente percebe melhor a utilização aqui do par, né, que é a confirmação positiva com retransmissão. Você envia o pacote, aí envia o ARC. Aí envia o segundo pacote, aí envia o ARC. Envia o terceiro pacote, o ARC. Quarto pacote, ARC. E aqui você tem o envio de 4 pacotes no pipeline e depois a confirmação desses 4. O envio de 4, a confirmação de 4. Não necessariamente o primeiro envio é a janela completa, mas o segundo envio pode ser que não, né? Pode ser só daqueles quadros que foram confirmados. Ok? Bom, e se acontecer um erro de transmissão aí nesse pipeline, nesses quadros que foram enviados na janela? O que acontece? Existem 2 maneiras que os protocolos tratam esse tipo de situação. A primeira é chamada de go back N ou volta N. Nesse método, ele descarta toda a sequência de quadros a partir do errado. Mesmo que os quadros tenham chegado corretamente, esses quadros são descartados a partir daquele que está errado. E não confirma os quadros também. Então aqui eu tenho o envio do quadro 0, a confirmação. O envio do quadro 1, a confirmação. O quadro 2 foi enviado. Para cada quadro enviado é ligado o timeout. Então, 2 foi enviado e esse quadro está errado. O emissor continua a enviar os próximos. Envia o 3, envia o 4, o 5, o 6, o 7, 8. Estourou o timeout do quadro 2. Então, 2 vai ser retransmitido. Então, 2 é enviado e é enviado de novo. O 3, o 4, o 5, todos aqueles que chegaram corretamente vão ser reenviados. Porque, a partir do errado, todos eles foram descartados. Certo? Bom, e também não tem a confirmação de que esse aqui está errado, né? Isso já melhoraria se aqui, o quadro 2, quando o receptor viu que estava errado, ele já avisa, ó, está errado, retransmite, né? Mas ele não faz isso, ele trabalha dessa maneira aqui. Então, é um procedimento intracanais de comunicação com muito erro. Porque acontece o quadro errado, todos esses são enviados, descartados, aí corrige o erro do errado, aí reenvia tudo de novo. Se acontecer outro erro, descarta a sequência depois do errado, aí depois reenvia tudo novamente.
certo? Então essa é a primeira maneira, é a técnica do back-end. A segunda maneira é a repetição seletiva. Então nessa técnica, ela faz o quê? Ela guarda no buffer os quadros sem defeitos após detectar um erro. Então, aqui o 2 estava errado, é enviado, continua enviado o 3, o 4, o restante, e esses quadros que estão corretos, eles são guardados no buffer. Não vão ser descartados como no método anterior. Tá? E aqui tem também uma outra coisa que melhora o desempenho desse protocolo, que é a confirmação negativa. Então, quando o quadro 2 chegou com erro, chegou o 3. No 3, ele envia uma confirmação negativa do 2. Ou seja, é como se fosse um aviso, ó, o 2 está errado. Certo? Então, quando reenviou essa confirmação negativa, assim que o receptor recebe essa confirmação negativa, ele já reenvia o 2. E aí não tem a situação do anterior, que foi enviado do 3 até o 8º, para daí chegar ao quadro 2. Tá? Aqui, quando detectou o erro, chegou o 3, chegou o 4, esse 3 e 4 são armazenados no buffer. Nesse tempo, a confirmação negativa chega lá no destino, na origem, então o quadro 2 é reenviado. E aí o destino vai reorganizar a sequência de quadros. 0, 1, 2, 3, 4, certo? Para entregar para a camada de cima. Ok? Então, essas confirmações negativas aqui, elas estimulam a retransmissão antes de expirar o timer, antes de expirar aquele timeout, né? E é um procedimento bem mais eficiente em termos de aproveitamento da banda, mas também o receptor tem que ter espaço em buffer para armazenar os quadros que foram recebidos e precisam ser colocados em ordem. Dá para organizar porque cada quadro tem seu ID, né? Certo. Cada quadro tem o seu número. Tudo bem? Então, essas são as 4 funções da camada de enlace. Serviço da camada de rede, com confirmação, sem confirmação, com conexão, sem conexão. Enquadramento, controle de erro, detecção e correção de erro e controle de fluxo. São as 4 funções aí da camada de enlace, ok? Eu vou dar 2 exemplos a vocês de principais protocolos que são utilizados na camada de enlace. Não detalhes do protocolo, mas simplesmente para vocês sentirem o que quais são as informações que um protocolo dessa camada tem na prática, certo? O primeiro deles é o protocolo chamado de HDLC. Ele é um protocolo antigo, mas ele continua em utilização até hoje. Algumas características desse protocolo: ele é orientado a bit, ou seja, ele tem a inserção do bit extra, o bit 0 extra, quando a flag se repete nos dados. Então, aquele método de enquadramento que a gente falou lá no começo, o protocolo HDLC utiliza. Ele trabalha em linhas privadas ou em linhas discadas. Tá? Utiliza o método de janelas deslizantes para o controle de fluxo, e a técnica de controle de erros é dada pelo go back-end. E é um protocolo orientado à conexão, ou seja, ele estabelece a conexão, utiliza a conexão e depois faz o encerramento da conexão. Certo? Aqui está o formato do quadro HDLC, então você tem o campo de sinalização, né, de início de quadro e final de quadro. Aí você tem aqui um campo para endereço, um campo de controle, os dados efetivamente, e um campo de checksum. Esses bits aqui em cima são o tamanho de cada um desses campos. Certo? Aqui tem alguns exemplos de coisas, né, que podem conter, de informações que podem conter esses campos. Então, por exemplo, nesse campo de endereço, se você estiver usando um canal compartilhado, como por exemplo uma topologia em embarcamento, você precisa saber
a origem do pacote, quem é o destino do quadro, né? A origem do quadro, o destino do quadro. Então, esse campo de endereço é utilizado para armazenar esse tipo de informação. Quem é que está emitindo, quem é que está recebendo o quadro, certo? Esse campo aqui de controle pode ser usado, por exemplo, para enviar o ACK. O ACK vem nesse campo de controle. Dados são os dados, efetivamente, né? Então tem os dados, o pacote da camada de rede que vai ser transportado. O checksum é o campo de verificação de erros. Então esse método, esse protocolo HDLC, ele utiliza o CRC, CCI e TT, naquele formato do polinômio gerador que a gente mostrou aí nos slides atrás. Certo? E aqui é a sequência de início e final de quadro. Ok? Outro exemplo de protocolo é o protocolo que é utilizado na camada de enlace da internet. Esse protocolo é o PPP. Ele se situa onde? Na ligação entre o seu computador e o seu roteador, ou na ligação roteador, ele também entra em operação para estabelecer a conexão entre origem e destino, certo? Seja a origem do seu computador e do seu roteador, do seu ponto de acesso ao seu provedor, ou do seu roteador do seu provedor para se conectar com outro roteador também. O PPP entra aí. E lá no começo, quando o acesso à internet era discado, também era utilizado esse protocolo, o PPP, para fazer a conexão, o estabelecimento da conexão. Então, o roteador que envia para o roteador destino ou entre os roteadores intermediários? Não entendi. O roteador que envia para o roteador destino ou entre os roteadores intermediários que passam pelo caminho? Tanto faz. Ele usa para conexionados. Então, esse protocolo é o PPP, certo? É o protocolo que é utilizado pela internet. Ele trata da detecção de erros através da utilização desse polinômio aqui, CRC16, que a gente também mostrou lá nos slides anteriores qual era o formato dele. Ele é um protocolo que não tem controle de fluxo, ele não faz controle de fluxo. Ele suporta múltiplos protocolos de rede, então ele pode trabalhar tanto com o IP, que é o protocolo padronizado pela internet, mas ele também pode trabalhar com outros protocolos, IPX e outras coisas aí que tem, que são protocolos proprietários. Permite que endereços IP sejam negociados em tempo de conexão. Então, enquanto origem e destino estão se conectando, eles já negociam qual é que vai ser o IP da origem, ok? Permite também a autenticação, ou seja, para você se conectar ao enlace, você tem que fazer a autenticação. O método de enquadramento dele não é exatamente um daqueles três que a gente falou. Ele tem um método de enquadramento específico próprio dele e ele lida com detecção de erro. Então, na verdade, esse protocolo ele tem dois subprotocolos, vamos dizer assim. Ele é um protocolo grandão e ele tem subprotocolos, tem pedaços, certo? Então, o protocolo de enlace é utilizado para ativar a linha, testa a linha, negocia as opções dessa linha. Que opções? Qual vai ser a velocidade máxima de transmissão? Qual vai ser o tamanho máximo do quadro? Ok? Qual vai ser o protocolo, o polinômio usado? Enfim, parâmetros, qual é o endereço da origem, qual é o endereço do DNS, qual é o endereço dos servidores. Ou seja, eles negociam informações a respeito da conexão que eles vão estabelecer. Uma vez que eles ativaram a linha, eles testam e terminou de usar, desativa. Então, o responsável por fazer esse processo aqui é chamado de LCP. Então, é uma parte desse protocolo. Tá? Aqui está o formato do quadro. Então, veja, ele também começa com uma flag de início, uma flag de
final de quadro, ele também tem campo de endereço, campo de controle, um campo aqui de protocolo, o checksum e os dados efetivamente, certo? Esse protocolo aqui está relacionado a qual protocolo de rede vai ser usado. Vai ser usado o IP, então aqui vem o código do protocolo IP. Cada protocolo tem um código, certo? Aí vem o código dele aqui dentro. Vai ser usado o protocolo IPX, então vem o código do protocolo IPX. Certo? Aqui ainda tem algumas outras coisas, mas acho que essa aqui a gente pode manipular. Porque aqui é quais são as fases pela qual o protocolo passa para estabelecer a conexão. Então, inicialmente ele está aqui em estado ocioso, aí ele detecta que alguém está querendo se conectar com ele. Então, eles entram no processo de estabelecimento da conexão. Se ambos os lados concordam com os parâmetros que precisam ser acordados, eles passam então para a parte de autenticação. Se por um acaso um deles não concorda, então falha o estabelecimento da conexão e ele volta a esperar por novas conexões. Se eles entram no processo de autenticação e a autenticação é fornecida ao usuário correto, senha correta, então eles entram para o espaço de utilização da rede, porque a autenticação aconteceu com sucesso. Se por um acaso acontecer alguma falha na autenticação, então eles entram na fase de encerramento da conexão. Então aqui a conexão começou a ser estabelecida, mas não foi totalmente. Então eles entram no espaço de encerrar a conexão e ele volta a esperar por novas conexões. Se a autenticação aconteceu correta, então eles entram na parte de estabelecimento efetivamente da conexão e configuração da parte de rede. Então aqui é definido o seu IP, ou o IP de quem está se conectando. Vai ser tal IP, o servidor do nomes, vai ser tal IP, enfim, eles configuram todas as partes referentes à configuração da rede. Uma vez que essa configuração foi feita, então ele entra no estágio aqui de conexão aberta. Pronto, então agora eles se comunicam. Terminou o período de comunicação, ou um deles quer se desconectar, então entra no estágio de encerrar a conexão. Aí encerra a conexão e volta ao estado de esperar por novas conexões. Esse 10 é para esperar a conexão? Ele está lá paradinho, esperando que alguém se conecte. Onde é que está o PPP aí nesse cenário todo? Ele está aqui, na conexão lá da tua casa, onde você está querendo se conectar ao seu provedor de internet. Então, essa conexão aqui está como sendo linha de escada, mas não necessariamente, mas o PPP está aqui, está na conexão do seu, aqui também está ilustrado como sendo modem, mas hoje em dia aquele roteador que a gente tem em casa, ele é hub, ele é switch, ele é roteador, ele é modem, ele é tudo numa coisa só. Né? Então é aqui nessa ligação que entra o PPP, na conexão do teu roteador com o seu provedor de acesso à internet. Certo? Nessa imagem ele está sendo ilustrado aí. Então, aquele estabelecimento dos parâmetros de conexão da rede que eu estava falando, você tem aqui, ó, você obtém aquele protocolo, aquilo lá é uma partezinha do protocolo também, é esse NCP, certo? Então, lá você vai obter o seu endereço IP, qual é o seu endereço IP, qual é o endereço IP do provedor,
IP do servidor de nomes, enfim, todo um conjunto de IPs e outros parâmetros de rede que você recebe do seu provedor vem através desse protocolo aqui, desse NCP. Okay? Uma vez que isso foi configurado, você tem então a liberação do tráfego IP. Né? E aqui tem só uma repetição daquele quadro que eu já tinha explicado a vocês lá. Certo? Aqui, protocolo é o tipo de protocolo que está sendo usado. Se a conexão já estiver prestes a ser estabelecida, eles vão dizer qual é o protocolo. Vai ser o IP, por exemplo. IP vai ser IPv4, vai ser IPv6, vai ser IPX ou outro. Se eles estiverem em fase de negociação dos parâmetros de rede, vai ser NCP. Ou vai ser MCP. Certo? Se estiver em fase de estabelecimento da conexão. Então, são os tipos de protocolo que vai ser especificado aqui. Endereço de origem ou endereço de destino, ou então, aqui está colocado sempre fixo em 1, significa que é para aceitar o quadro. É um exemplo de coisa que pode estar aqui nesse endereço. Se for o primeiro quadro que está sendo trocado entre eles, o destino precisa aceitar o quadro. Então, vem com esse campo setado dessa maneira para que o quadro seja aceito e a partir daí eles comecem a comunicação. Tá? Bom, esses dados, normalmente o valor padrão é aqui 1500 bytes. Se não for esse padrão, esse campo também é negociado entre origem e destino durante a fase de estabelecimento dos parâmetros da conexão. Esse tamanho aqui, 1500 bytes, é um padrão default de praticamente quase a maioria desses protocolos, porque o principal padrão usado na camada 2 é o Ethernet. E 1500 é o tamanho do padrão do quadro Ethernet. Então, o quadro Ethernet tem que caber dentro desse protocolo, né? Dentro desse tamanho de quadro aí. Ok? E o checksum é a verificação de redes. Perguntas? Aqui já entrei outra coisa que vai ficar para depois. Não? Alguém mandou um e-mail para mim perguntando a respeito do conteúdo da prova. E se o conteúdo da prova está no livro do Kuroso. Não como material de estudo. Mas lá eu não me lembro se tem, por exemplo, aquela parte de topologia. Ok? Mas ele dá um panorama geral das redes. O livro do Tannenbaum, capítulo 1, também tem esse panorama geral. Ele fala um pouco de topologias. A camada física não tem na dica do Kurose. Ele não fala, porque ele se baseia no modelo TCP/IP, e aí não tem camada física no modelo TCP/IP, então ele também não fala. Tá? A camada 2, aí a camada física tem no Tannenbaum. Essa camada 2 tem no Tannenbaum, com certeza. O Kurose eu tenho que olhar se ele tem essa parte aqui, ou se a camada de enlace dele é só a parte que é essa subcamada MAC que eu disse para vocês que é o conteúdo que vai ficar para depois. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Próxima aula vai ser revisão. A próxima aula, a gente pode fazer uma revisão, ou eu posso mandar uma lista de exercícios para vocês, de hoje a sexta eu mando, e vocês dão uma olhada nessa lista, e qualquer coisa a gente tira a dúvida na segunda. Faz os dois. Mas assim, as dúvidas é mais as dúvidas que vocês tenham, porque para eu fazer uma revisão, eu vou praticamente explicar tudo de novo. E eu não vou ter como explicar tudo de novo na aulinha da segunda-feira. Então, vocês vão ter que estudar. Aí, professor, eu tenho dúvida nisso. Pronto, então vamos discutir essa sua dúvida. Aí a gente fala sobre a dúvida. Para mim, bastava ser a lista de exercícios estar no mesmo modelo do que seria na prova. Assim. Pronto, terá questões que você pode encontrar na prova, mas a minha lista, eu tenho já uma lista pronta
que tem várias coisas aí desse conteúdo. Agora tem, por exemplo, essa parte de enquadramento. Como é que se faz o enquadramento? Eu não vou pedir isso na prova, certo? Eu não vou dar para você uma sequência de bits aí, enquadre de acordo com o método tal. Não, isso é só você. Quando você precisar, você pega o livro e vai lá e vê como é que faz o enquadramento. É mais o conceito? É. Certo. É mais conceito. Exatamente. É mais conceito, ou então, sei lá, você tem uma situação descrita e aí alguma pergunta em cima dessa situação que está descrita. Tá bom. Então, qual vai ser a explicação? Camada física. Camada física, camada de enlace e aquela parte inicial. Topologia. Topologias, como é? Tinha mais lá, LAN, MAN, WAN, aquelas coisas. A aula de hoje não vai pegar no exercício de quarta-feira, não, né? Essa aula de hoje? É. Pra atividade de quarta-feira. Vai? Certo. Vai. Então é tudo que deu Faça a até. lista que eu vou estudar para resolver da segunda para a quarta. Eu mesmo tenho na aula de noite. Mas, vamos da sexta, né? Até sexta. Agora tem final de semana. Descansar pra ficar cansado. Vocês já fizeram o LP2? Já pagaram o LP2? Todo mundo? Quem não pagou? É obrigatório? É porque tem várias grades, né? O curso tem várias grades. Aí, de repente, aparece assim na turma uns 4 que não pagaram o LP2. Por isso que eu estou perguntando. Pronto. Camada de enlace e redes locais. É o capítulo 5 do Kurose. Técnicas de detecção e correção de erro, protocolos de acesso múltiplo. Não, protocolo de acesso múltiplo não. Essa parte de subcamada aí. Seção 5.1, 5.2, do capítulo 5 do Kurose. 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, das 5.7 até o final do capítulo, não dá nem 10 páginas. Certo? Ok? Ficamos por aqui. Lembrava.